Fala galera, aqui quem fala é o Ed e no vídeo de hoje eu vou contar um relato pra vocês sobre o caso de Enfield, Inglaterra. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo de teorias das conspirações, histórias de terror, já vai deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal que é muito importante pra mim. E é isso, bora pra esse vídeo. Para quem não sabe, esse caso aconteceu em Enfield, Inglaterra. Inclusive tem um filme chamado Invocação do Mal 2. Para quem gosta de verdade, gente, para quem gosta de filmes de terror pesado, assistam este filme, porque esse foi um dos filmes mais pesados que eu achei em toda a minha vida. Existia várias casas nessa cidade, que era praticamente um condomínio. E nessa cidade tinha uma família que tinha alguns problemas familiares, já começava com problemas familiares. Tinham praticamente 5 pessoas nessa família. Tinha a mãe, que era a Peg, tinha a filha dela, a Janet, de 11 anos, a Margaret, de 13 anos, tinha o Billy, de 7 anos, e o Johnny, de 11 anos. O Johnny ele não aparecia muito nos filmes, que até eu esquecia que esse menino existia no filme. Ele ficava num colégio de internato, então tipo assim, ele não aparecia muito nos relatos da casa e das coisas assombradas que aparecia na casa. A Peg, a mãe das crianças, ela comprou a casa há muitos anos atrás já mobiliada, então ela de fato não sabia quem eram os antigos moradores de lá. De fato a casa ela era muito mal cuidada, ela faltava pintura, ela era toda manchada nas paredes, algumas partes da casa como era estrutura de madeira, ficava tudo rachado, faltava coisa de pintura, era falta de pintura que precisava ali. Porém, eles não ligavam muito por falta de dinheiro. Lembra que eu falei pra vocês que tinha alguns problemas familiares? Então, era esse. Ou seja, como a casa era mal cuidada, era tudo isso que fazia trazer espíritos ruins pra dentro de casa. Numa noite, quando a Peg e as crianças foram dormir, Peg escutou um barulho direto da cozinha. Ela levantou para ver o que era. Quando ela chegou, tinha um baú caído na cozinha dela. Ela foi pegar o baú e colocou de volta no lugar. Quando ela se virou, o baú caiu de novo. Ela virou novamente, foi pegar o baú, colocou no lugar. Quando ela se virou de novo, o baú caiu. Ela achou que era uma brincadeira das crianças. Quando ela foi no quarto, as crianças estavam dormindo, tudo bonitinho. Aí ela pegou, desceu, pegou o baú. Só que tipo assim, na hora que ela foi tentar pegar o baú ele tava com uma força tremenda. Ela não conseguia tirar o baú de lá. Aí que ela percebeu que tinha alguma coisa errada dentro daquela casa. Ela pegou as crianças e foi direto pra casa do vizinho, falando que tinha alguma coisa estranha acontecendo naquela casa. O vizinho ele foi lá olhar a casa. Ele olhou tudo e de fato ele falou que não tinha nada. Porém, ele chamou a polícia porque ele achou que era alguém pregando uma peça na família. Os policiais entraram na casa para ver o que estava acontecendo. E quando os policiais entraram, começou a bater muito forte de dentro da parede da casa. E ninguém sabia o que era. Um dos policiais pegou uma cadeira, subiu da cadeira para tentar ouvir de perto da parede o que era. Depois que ele saiu da cadeira, a cadeira simplesmente ela andou sozinha em direção deles e bateu na mesa da cozinha. Todo mundo olhou um pro outro chocados, porque é difícil ver uma coisa dessas. Porém, quando eles saíram depressa da casa da Peg e falou que não tinha nada que eles podiam fazer, porque de fato lá não era nenhum crime, sim uma coisa demoníaca que tinha dentro da casa. A Peg ficou muito revoltada por conta disso, por não poderem fazer nada na casa dela, mas uma policial que tava lá pra ver o que estava acontecendo, ela chamou ela de longe pra falar com ela e ela falou que um dos amigos da família dela era padre e ia pedir pra que eles irem na casa dela pra poder ver o que estava acontecendo. Os filhos e a Peg ficaram um tempo ficando na casa dos vizinhos. E até o fato ser divulgado pela cidade inteira, que de fato foi divulgado pela cidade inteira. E começaram a chamar a casa dela como a casa dos acontecimentos estranhos. E nisso, de tanto ser divulgado pela cidade inteira, chamou a atenção dos jornalistas. Eles tentaram ir até a Peg para entrevistar
a família para ver o que estava acontecendo, porém a Peg de primeira ela não quis porque ela não achava muito bem a vida dela ser divulgada pela cidade inteira ou pelo país inteiro. Só que só que o jornalista convenceu ela que divulgando essa entrevista era a melhor fonte para conseguir ajuda. E ela pensou de fato e ela deixou isso acontecer, tudo isso acontecer, a entrevista e tudo. Uma das filhas da Peg, a Janet, de 11 anos, pra quem não sabe, o demônio, ele meio que se apegou a Janet. Meio que, tipo assim, entrava dentro do corpo dela. Tem uma entrevista dela falando, mas tipo assim, ela tava falando, mas a boca dela não mexia. Janet está dormindo. E eu estou falando. Tem umas entrevistas assim também. Os jornalistas de fato foi na casa da Peg pra saber o que estava acontecendo. Na entrevista tava a Janet, de 11 anos, e a Margaret do lado dela. Do nada, a Janet começou a ter alguns comportamentos estranhos enquanto ela estava sentada para fazer a entrevista. E o jornalista, ele começou a falar se tinha alguém aí, se alguém poderia responder ele. E do nada, um monte de bolinhas de gude começou a atacar em todas as pessoas que estavam dentro da casa. E aí, no dia disso, essa entrevista não deu muito certo. E no dia seguinte, eles tentaram falar com o demônio de fato. E de fato eles conseguiram falar com o demônio. Quando o demônio falou com eles, ele falou que o nome dele era Bill Wilkins. Ele tinha 72 anos e que ele morreu de hemorragia na poltrona do canto. Porém, a Peg não sabia, porque ela tinha comprado a casa mobiliada e ela não sabia de fato de nada sobre a família, como falei pra vocês. Porém, tipo assim, muitas pessoas duvidavam dos acontecimentos que estavam acontecendo lá na casa da Peg. Por quê? Porque as filhas da Peg, a Margaret e a Janet, elas brincavam muito, elas riam muito, elas eram muito debochadas. E isso fazia com que os jornalistas, toda a equipe que estivesse lá, não acreditava muito nela. Inclusive os jornalistas trouxeram alguns caça-fantasma. Um deles é o Maurice Gross. Ele queria saber se realmente o que estava acontecendo era real. Porque, para quem não sabe, a filha do Maurice Gross morreu. E ele acha que, tipo assim, de alguma forma, a filha dele estava tentando entrar em contato com ela. Então ele se interessou nesse caso para saber o que, de fato, aquilo que estava acontecendo era real ou não era. Tem algumas imagens muito fortes da Janet sendo empurrada da cama dela pela outra. Alguma dela voando, dela gritando, tipo assim, na foto, dá pra ver ela gritando. Todo esse caso demorou dias, demorou meses. Todo esse caso ficou praticamente uns 14 meses só pra resolver esse caso. E as coisas só começavam a se agravar mais e mais, porque as pessoas começaram a ficar com medo. E pra quem não sabe, tipo assim, quando a casa é mal assombrada e a pessoa fica com medo, meio que alimenta a força do demônio. O demônio se alimenta dos medos das pessoas. E isso é muito ruim. Todo esse caso também chamou a atenção de Ed e Lorraine Warren. Pra quem não sabe quem é Ed e Lorraine Warren, eu vou deixar aqui fixado nos comentários um vídeo que eu falei sobre Ed e Lorraine Warren, explicando o que eles são. Pra quem não sabe, Ed. A Lorraine, ela é uma vidente e ela consegue falar com os espíritos, tanto falar como expulsá-los. E eles foram até lá para tentar ajudar a família e caso pudesse expulsar o demônio que estava lá. Em todos os meses, quando as coisas começaram a se agravar, quando deu 14 meses assim, a Lorraine já estava lá, o Ed também já estava lá. De fato, a Lorraine ela conseguiu expulsar o demônio dessa casa. Porém, eles não sabiam que, tipo assim, não era só um espírito que estava naquela casa. Eram dois espíritos. Um dos jornalistas da equipe foram procurar algumas coisas que, tipo assim, tava provocando essa coisa maligna. E quando eles olharam na cama das meninas, debaixo da cama das meninas, encontraram uma tábua de Ouija. E o que isso de fato que abriu as portas pro demônio entrar e se aproveitar da família inteira.
Então, tipo assim, o espírito que morreu naquela poltrona pode até ter morrido, mas ele não ia aterrorizar a vida inteira da família que morava lá naquela casa. E sim, outro espírito que estava usando aquele outro espírito como porte para acharem que era ele, porém não era. Era um demônio pior ainda. O mais perigoso que vocês não podem nem imaginar. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem, tá? Porque eu não vou falar aqui não. Bom, como eu disse pra vocês, a Lorraine conseguiu expulsar esse demônio da casa, da família. E depois de estar tudo bem, eles voltaram a morar pelo resto da vida na casa. E em 2003, a Peggy, a mãe das crianças, morreu em paz, sentada numa poltrona do canto, no mesmo lugar onde Bill Wilkins morreu há 40 anos antes. Bom, gente, é tenso o negócio. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever nesse canal aqui que é muito importante pra mim. E é isso, até o próximo vídeo e tchau pra vocês.